Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita de um delicioso rondelli e os ingredientes eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Bora lá? Gente, nessa receita eu vou ensinar a vocês a fazer a massa do rondelli também. Mas tenham em mente que para poder fazer uma massa de macarrão, as medidas precisam ser específicas, ok? Por isso, além de utilizar a balança aqui, eu vou mostrar para vocês quanto que daria em xícaras. Mas antes me conte, você que está assistindo esse vídeo agora, já é um inscrito do nosso canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Eu vou utilizar 300 gramas de farinha de trigo e essa quantidade corresponde a 3 xícaras. E essas xícaras medem 220 ml. Partindo disso, para cada 100 gramas de farinha de trigo, você deverá utilizar um ovo. Então, se aqui eu vou utilizar 300 gramas de farinha de trigo, eu irei utilizar 3 ovos. Lembrando que cada xícara contém 220 ml. Então, para uma xícara de 220 ml, você irá utilizar um ovo, ok? Após esclarecer a quantidade de farinha e de ovos, vamos preparar a nossa receita. Passe a farinha por uma peneira para que não fique nenhum pedacinho. Em seguida, faça um buraco no centro e adicione ali 3 ovos. Comece a bater esses ovos com o auxílio de um garfo e vá incorporando aos poucos a farinha de trigo, conforme eu estou fazendo aqui. Vá batendo o ovo e puxando a farinha das laterais. Vá batendo o ovo e puxando a farinha das laterais, até que não dê mais para misturar com o garfo e você precise começar a sovar a massa com as mãos. Não esqueça de nos dar aquela super força, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando os nossos vídeos com todos que você conhece. Essas ações não vão custar nada para vocês, mas vão contribuir muito para o crescimento do nosso canal. Exatamente nesse ponto aqui eu não conseguia mais misturar a massa com o garfo, então passei a incorporar a farinha na massa com as mãos. Vá puxando a farinha de fora para o centro da massa e amassando bem para incorporar essa farinha à massa. Vai chegar um momento em que você não vai mais conseguir incorporar esses pontinhos aqui de farinha à massa. Não tem problema, descarte eles e siga sovando a nossa massa. Ela estará bem rígida, mas esse é o ponto correto, ok? Sove a massa de 5 a 10 minutos, até que ela fique bem lisinha. Após esse tempo, enrole a massa em plástico filme e leve para a geladeira para descansar por no mínimo 30 minutos. E enquanto a nossa massa cozinha, vamos preparar os ingredientes para o nosso molho e para o recheio da nossa massa. Passe no mix 5 dentes de alho e uma cebola média. Depois de você processar o alho e a cebola, leve uma panela ao fogo e adicione 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Deixe a manteiga clarificar
e quando a manteiga tiver clarificado, adicione o alho e a cebola que passamos pelo processador. Deixe dourar bem e quando estiver bem dourado, acrescente 2 colheres de sopa de extrato de tomate. Em seguida, mexa bem para incorporar o extrato de tomate aos demais ingredientes que já estavam na panela. E quando o extrato de tomate começar a secar, adicione 500 ml de água fervendo. Mexa bem para diluir o extrato de tomate na água e em seguida pique folhas de manjericão nesse molho. Tampe a panela e deixe cozinhar por 10 minutos. Após esse tempo, desligue o fogo e reserve o nosso molho. Agora que o nosso molho está pronto, vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu vou utilizar um recheio à base de presunto, linguiça calabresa e queijo mussarela, mas vocês podem utilizar o recheio da sua preferência. Mais pra frente eu trarei aqui para vocês outras ideias de recheio, ok? Mas hoje eu decidi fazer esse, porque fica um pouquinho mais simples e para quem nunca fez, é um pouco mais fácil também. Corte em cubinhos o presunto, o queijo e a linguiça. Em seguida, passe-os pelo processador ou na função pulsar do liquidificador. Quando você terminar de processar esses ingredientes, eles ficarão assim, como se fosse uma pastinha. Bom, agora o nosso molho já está pronto e o nosso recheio também. Nos resta agora abrir a nossa massa. Aqui eu vou utilizar esse abridor de massa, mas caso você não tenha, não tem problema, dá para fazer ainda assim. É só você utilizar um rolo de macarrão ou uma garrafa redonda e lisa devidamente esterilizada, ok? Para abrir a massa é bem fácil, você deverá cortá-la em 3 pedaços iguais. Os 3 pedaços precisarão ter a mesma quantidade de massa, ok? Em seguida, abra a massa com o rolo de macarrão ou com a garrafa, mas caso você vá utilizar o abridor de massas, não esqueça de colocar ele no nível 1, que é onde ele fica mais aberto. Você irá passar a massa que está um pouquinho mais grossa e ele começará a afinar a massa. Agora, independente de onde você for abrir a massa, tenha em mente que você irá abri-la pela primeira vez. Depois da primeira vez que você abrir, você dobrará a massa e voltará a abri-la novamente, ok? No caso do abridor de massas, você deverá ir fechando ele gradativamente. Cada vez que você passar a massa, você irá reduzir um nível, até que ele fique bem fininho. Já com o rolo de macarrão ou com a garrafa, você deverá ir observando a espessura da massa conforme você for abrindo ela. Uma dica muito importante é que você deve untar a bancada onde você deixará a massa descansando, pois senão ela poderá grudar na bancada e quando você puxá-la, ela vai acabar rasgando, ok? Após abrir a massa, deixe-as descansar por 10 minutos. Em seguida, leve-as para cozinhar. Aqui eu optei por dar esse choque na massa antes de colocá-la diretamente para cozinhar, para que ela não grudasse. Gente, aqui eu tenho algumas dicas para vocês. A primeira, a água do cozimento de qualquer massa deve levar apenas sal.
Não coloque azeite, pois o azeite não deixa que o molho grude na nossa massa. Bom, dito isso, vamos prosseguir com a nossa receita. Após cozinhar a massa, retire-a da água, lave-a em água corrente e deixe escorrer. Quando ela tiver escorrido totalmente, comece a rechear a massa. Mas atenção, não faça uma camada muito grossa de recheio não, pois nós precisaremos enrolar essa massa. Outro ponto é que você deverá colocar recheio na massa toda. Quando chegar ao final, 3 dedos antes de acabar a massa, você deixará a massa sem recheio, pois estes 3 dedos de massa servirão para fechar completamente o nosso rondelli e não deixar que o nosso recheio escape. Quando você terminar de rechear toda a extensão da massa, comece a enrolá-la desta forma. E aqui no final foi onde eu falei que precisaríamos deixar uma quantidade de massa sem recheio. Olha como é que ele fica, bem prensadinho com o restante da massa. Quando você terminar de enrolar o nosso rondelli, faça medidas com mais ou menos 2 dedos de largura e comece a cortá-los. Você verá que quando ele virar, ele ficará parecendo um bolo de rolo. Quando você terminar de cortar os rondeles, acomode-os em uma forma redonda, conforme eu estou fazendo aqui. Depois de acomodar a primeira massa que cortamos no tabuleiro, vamos rechear a segunda massa e vamos repetir todo o processo da primeira massa. Você irá fazer isso com todas as massas que você criar, ok? Caso a pontinha da massa de vocês não fique muito uniforme, vocês podem retirá-la com o auxílio de uma faca, conforme eu estou fazendo aqui. Em seguida, volte a medir a espessura de 2 dedos e cortá-la. Após cortar e acomodar todos os rondeles na forma, coloque sobre eles o molho que fizemos, desta forma. Em seguida, finalize colocando queijo parmesão ralado ou mussarela ralada sobre ele e leve para gratinar em forno pré-aquecido a 250 graus. A minha massa levou aproximadamente 20 minutos para ficar no ponto que eu desejava, mas a sua pode levar um pouco menos. Bom, feito isso, nosso rondelli estará pronto para ser servido. Tenho certeza que você irá amar essa receita, pois quem é que não ama uma massa fresca, não é mesmo? Bom, então é isso, gente. Se você assistiu a esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueça de nos dar aquela super força se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui, deixar o seu like e o seu comentário, pois desta forma o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e indica ele para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos com todos que você conhece e siga a nossa página lá no Instagram. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão ajudar muito o crescimento do nosso canal e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!